Olá, gente, tudo bem? Hoje, a pedido dos meus alunos lá da Faculdade de Direito, nós vamos falar sobre princípios da administração pública. E por que eles são importantes? Porque todos os atos, todas as ações da administração pública, dos servidores públicos e dos políticos estão baseados nos princípios. Eu costumo dizer que é muito mais grave transgredir ou ir contra um princípio do que contra a lei. Por quê? Porque o princípio é que ordena, é que coordena, é que constrói todo o ordenamento jurídico, né? Então eu digo o seguinte, são os princípios que fazem a lei. E na administração pública, nós vamos falar então de princípios administrativos. O que são esses princípios? Gente, princípio é a origem, é a base, é o alicerce, é a estrutura, né? E na administração pública, eles estão elencados, positivados, como a gente diz, no artigo 37 da Constituição. São eles a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Vamos falar da legalidade. Legalidade na administração pública é a seguinte: o servidor público ou o político, eles só podem fazer o que a lei determina que ele faça, ou seja, está escrito em algum lugar todas as ações que ele pode praticar. Diferente dos outros ramos do direito, onde eu posso fazer tudo que não é proibido em lei. Então fica fácil para você, cidadão, cidadã, cobrar do seu representante ou perguntar para o servidor público se o que ele está fazendo ou o que ele está deixando de fazer tem uma lei que ele está seguindo para fazer aquilo. Lembre-se disso. O princípio da impessoalidade diz mais ou menos assim: eu não posso ter rosto, ou seja, a administração pública não pode ter rosto, ela não pode privilegiar determinadas pessoas e prejudicar determinadas pessoas, passar um na frente do outro sem um critério. Um exemplo muito clássico e que muitas vezes a gente acaba se equivocando, acontece na área da saúde. Muitas vezes você, num momento de agonia, né, e que realmente questões de saúde são agoniantes para nós, liga para um amigo seu que conhece um político e pede para ele um atendimento privilegiado, ou seja, passar na frente de alguém. Quer dizer, isso em tese não pode acontecer. Por quê? Porque imagina só, aquele que já está na fila esperando, se ele não conhece ninguém e você passa na frente dele, talvez você esteja matando alguém com uma doença ou com um pedido mais urgente do que o seu, só por ele não ter um contato na administração pública. Então a impessoalidade é muito importante. Quando você quiser cobrar um serviço público de qualidade, você tem que cobrar não só para você, mas para que ele funcione para todos. Essa é a ideia da impessoalidade na administração. Se a gente for falar do princípio da moralidade, esse é mais simples ainda. Não adianta estar na lei, não adianta ser impessoal se não for moralmente aceito por aquela comunidade que você vive. Então a moralidade, ela dá a ideia da justiça, da equidade, do bom, do honesto. Não adianta só parecer legal, ele tem que ser aceito por aqueles que vivem naquela comunidade como algo gentil, possível de ser executado. Por exemplo, você pega um profissional na área privada que ganha R$1.000, por exemplo, um operador de repografia, aquele que tira cópia, xerox, né? E na administração pública eu crio um cargo por lei onde ele vai ganhar R$8.000. Você vai falar, é legal? É, porque tem uma lei que autoriza ele a ganhar R$8.000. Mas não é moralmente aceito, porque não é o preço que a comunidade privada paga por aquele serviço. Então, por mais que seja legal, por mais que seja impessoal, seja através de um concurso, não é moralmente aceito por aquela comunidade uma distorção tão grande. Então, ela não pode existir. Já no princípio da publicidade, esse é genial, porque a gente tem uma inversão de valores. Muitas vezes na iniciativa privada, né, você esconde as coisas, você não fala nem para o seu marido ou para sua esposa quanto você ganha, quanto você recebe de salário. Na administração pública é exatamente o contrário, não existe segredo. Tudo deve ser público. É o princípio da publicidade, da transparência, para que você
possa fiscalizar todos os atos da administração. Por isso, não aceite quando uma pessoa fala, olha, isso aqui eu não posso te mostrar, esse contrato é sigiloso. Ele só não pode ser mostrado se tiver uma lei específica para aquilo. Então acredite, tudo na administração pública deve ser transparente, deve ser público. Eu lembro das experiências que eu tive na administração, por exemplo, eu sempre atendia as pessoas que iam me visitar, sempre com mais alguém. Ou se chegasse, eu sempre convidava para participar das reuniões das quais eu estava presidindo. Por quê? Porque o que eu trato na administração pública não é segredo, é para todo mundo poderia saber. Então a publicidade é isso, é tornar público todos os atos praticados da administração pública. Agora, eu diria que é o princípio mais jovem da administração, que é o da eficiência. Esse princípio ele foi incluído na Constituição de 88, também no artigo 37, que diz o seguinte, que a administração pública ela tem que promover e tem que prestar serviços cada vez mais rápidos, com cada vez mais qualidade e a preços módicos, ou seja, eu não posso cobrar mais do que o serviço custa só para manutenção dele, porque eu não viso lucro. Então a eficiência da administração pública é um princípio a ser perseguido. Por quê? Diferente da iniciativa privada, eu já tenho manuais de procedimento, eu já tenho instrumentos de comparação. E na administração pública, esses instrumentos estão sendo criados. Ou seja, como eu sei se algo é eficiente? Eu sei se é eficiente comparando com o mesmo serviço ou um serviço similar que eu utilizei ou que eu prestei ontem. Então esses bancos de dados estão sendo criados na administração para que a gente, como cidadão, possa comparar e perceber se o serviço de hoje está sendo mais eficiente que o serviço de ontem. Gente, olha, para finalizar, eu queria tentar demonstrar para vocês, com a minha melhor energia, a importância da gente entender esses princípios administrativos. Por quê? Porque se nós entendermos, nós vamos conseguir também prestigiar o trabalho daquele bom servidor público, que na minha leitura, os concursados são os que tocam mesmo a máquina administrativa, são servidores excelentes, e também nós vamos conseguir monitorar e fiscalizar se os agentes políticos que a gente escolhe realmente estão atuando como devem. Por quê? Porque se nós não fizermos isso, nós não vamos conseguir ter serviço público de qualidade. Então vamos desmistificar, vamos utilizar esses princípios de uma maneira bem leve, fácil de compreender, para que a gente possa cobrar dos administradores uma boa gestão. Até sempre, e aguardo a sua sugestão para os próximos tópicos para a gente bater papo. Até lá!